Olá, meus amigos, saudade de todos vocês que compartilham comigo desse estudo do Livro dos Médiuns. Fico feliz em poder ajudar um pouquinho naquilo que estou aprendendo. E vamos continuar, estamos no item 20. E a pergunta: de onde provém a aptidão de certos médiuns para escrever em versos, malgrado sua ignorância quanto à poesia? A pergunta simples, mas necessária. De onde vem essa aptidão? Porque nós sabemos que uma grande maioria de pessoas elas não têm noção de versos, de prosas, elas não sabem fazer nada disso, muito mal fazer uma rima. Então, Kardec, quando pergunta aos espíritos de onde provém essa aptidão para certos médiuns, já que eles são ignorantes nesse conteúdo. E os nossos irmãos nos dizem: a poesia é uma linguagem. Podem escrever em versos, como podem escrever em uma língua que não conhecem. De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência e, como vos disse, os conhecimentos adquiridos não são jamais perdidos pelo espírito que deve alcançar. Olha que interessante, né? Alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram lhes dá, sem que o saibam, uma facilidade que não tem no estado normal. Vejam só, meus queridos amigos, nós sabemos que a cada vivência nossa, a cada reencarnação nossa, nós sempre estamos aprendendo. Desde o início, desde a criação, nós viemos numa ordem crescente de aprendizado. E todo esse nosso aprendizado, ele permanece em nós. Ele fica retido na sede consciencial do conhecimento do espírito. O corpo, nós sabemos que nada consegue gravar. É uma matéria bruta, apenas está animada pelo espírito. Então, em cada momento de vida nossa, em cada existência nossa aqui, nós vamos aprendendo alguma coisinha e isso vai ficando armazenado. Na existência posterior, e aí esse indivíduo trazendo os dons mediúnicos, ele vai ser exigido para ir buscar no seu íntimo os conhecimentos necessários para que possa haver essa comunicação com os espíritos. Então, quem escreve, que é analfabeto, escreve, quem vai escrever em outra língua, seja verso, seja prosa, o que for, está ali armazenado no espírito esse conhecimento. E aí, esse nosso irmão que vem se comunicar, ele vai buscar isso em nós, para que a gente possa ser esse instrumento da forma que ele está repassando. Ok? Vamos lá. Ocorre o mesmo com aqueles médiuns, malgrado sua ignorância quanto à música e à pintura, que têm uma aptidão especial para o desenho e a música? Kardec primeiro perguntou sobre a poesia. Aí agora pergunta quanto à música, à pintura, o desenho. E eles nos dizem sim, o desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes oferecem maior facilidade. É por isso que nós sabemos, temos conhecimento dos dons mediúnicos, eles são diversos. Tem dons mediúnicos que nós nem conhecemos, que ainda não foi nem estudado. Continuemos. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou da do espírito que se comunica.
É exclusivamente de um ou os dois têm essa aptidão? Esta é a pergunta. E ele nos diz o seguinte: algumas vezes do médium, algumas vezes do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões. Os espíritos inferiores têm conhecimento limitado. Então a resposta foi muito clara, às vezes de um, às vezes do outro. Sabendo que o espírito superior tudo já sabe. Os espíritos inferiores têm muito a aprender, por isso que é limitado como nós somos limitados ainda. Vamos adiante. Porque o homem que tem um talento transcendente em uma existência não tem em outra seguinte? Porque o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em outra seguinte. Será que era necessário nós virmos com esses talentos todas as reencarnações? Aí eu vou mais além na pergunta. Sexo nos espíritos. Existe? Existe o homem e a mulher? Quantas vezes for necessário o espírito reencarnar como mulher, ele vai reencarnar. A mesma coisa se for para com o homem. E nós sabemos que os espíritos necessitam de todas as experiências, por isso que ele disse aqui, os espíritos superiores tudo sabem. Então, em experiência, em se tratando de experiência, os espíritos superiores precisam conhecer as duas experiências, a masculina e a feminina. Então, se isto ocorre por uma grande necessidade, porque aí ele vai absorver das experiências masculinas e das experiências femininas, né? Por que não também o conhecimento? Ele não pode ir repassando e buscando outros conhecimentos e adquirindo um, e aí já não precisa mais, porque esse já está bem concretizado e vai em outro. Não ocorre sempre assim, porque frequentemente ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma outra precedente. Mas pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para que com isso deixem outra mais livre para se desenvolver. É um germe latente que se reencontrará mais tarde e do qual sempre fica alguns traços ou pelo menos uma vaga intuição. Está aí a resposta, meus irmãos. Nós aprendemos alguma coisa, necessariamente nós não precisamos, em todas as outras existências, nós estarmos sempre com aqueles mesmos conhecimentos. Nós precisamos enriquecer o nosso conhecimento. Então, se em uma existência, vamos dar um exemplo claro. Quantas pessoas, elas são autodidatas? Quantas pessoas sabem fazer determinados trabalhos manuais, um artesanato, ele se descobre fazendo alguma coisa que ele não aprendeu, não foi na escola hoje fazer e faz com tamanha perfeição. Ora, se não aprendeu hoje, como esta criatura vai fazê-lo? Isto mostra que esse espírito já traz reminiscências passadas. O conhecimento está ali, como ele diz, é o germe latente. Então, hoje eu me aperfeiçoo em alguma coisa, que eu tenho lembranças de vida passada, e isso une, as duas coisas se unem. E o que acontece é o enriquecimento do saber, da vida, de tudo. Nada se perde. Podemos passar mais um pouquinho adiante, não é verdade? Então, tem um comentário longo, que eu vou fazer apenas uma pequena leitura e daremos continuidade no próximo estudo. O item 224. O espírito estranho compreende, sem dúvida, todas as línguas, uma vez que as línguas são a expressão do pensamento, e que o espírito compreende pelo pensamento, mas para manifestação, esse pensamento é preciso um instrumento. Esse instrumento é o médium. Falamos atrás, né? Algumas questões atrás, exatamente isso que nós comentamos. A alma do médium, que recebe a comunicação estranha, não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua desconhecida, a flexibilidade que tem
para aquela que lhe é familiar. Um médium que não sabe senão o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se o espírito deseja fazê-lo. Mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta em relação à rapidez do pensamento, uma vez que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica pela qual um médium novato, que escreve penosamente e com lentidão, mesmo em sua própria língua, em geral, não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Também os espíritos recomendam não fazer, por seu intermédio, senão perguntas simples. Para as que de alguma alta categoria, é preciso um médium formado que não ofereça nenhuma resistência mecânica ao espírito. Não tomaríamos para nosso leitor um escolar que soletre. Um bom obreiro não gosta de servir-se de mais ferramentas. Acrescentemos uma outra consideração e de grande gravidade, no que concerne às línguas estrangeiras. As tentativas desse gênero são sempre feitas com o objetivo de curiosidade ou de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas às quais se sustenta submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se vê entrar nesse caminho, tanto como se comprazem com as coisas úteis e sérias, tanto repugnam se ocupar com coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos, para nos convencer, e esse objetivo é útil, uma vez que se pode ganhar adébitos para a causa dos espíritos. A isso os espíritos respondem: nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos, e frequentemente esses são os menores e os mais humildes. Jesus fez os milagres que lhes pediram os escribas? E quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis vos convencer, tendes outros meios além da força. Primeiro, permaneçais por vos submeter. Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre. Gente, que lição maravilhosa nos trouxe essa nota, nos chamando a atenção. Para quê? Para que os médiuns, eles se acautelem, eles fiquem calmos, eles se precavenham da curiosidade. Por quê? Mediunidade não é brincadeira. E os espíritos não estão aqui para brincar. Quando eles nos procuram para trazer aí as suas manifestações, é porque eles sabem que nós ainda precisamos de ouvi-los, nós precisamos de estudá-los, nós precisamos de conhecê-los melhor. E que, por outro lado, a única linguagem que ele pode fornecer é exatamente essa, a linguagem psicofônica, a linguagem escrita, porque nós, como ele próprio diz, ainda somos lentos diante da linguagem do pensamento. Então, eles precisam da nossa linguagem pobre, do nosso conhecimento também pobre, e como ele até fala, mecânico, muito lento, porque infelizmente não há ainda um avanço espiritual. É preciso que nós possamos avançar mais para que esse intercâmbio seja mais facilitado. No entanto, eles estão aqui para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos manter consciente das nossas necessidades e consciente mais ainda dos dons mediúnicos que nós temos. Então, queridos amigos, médiuns novatos, tenham calma. Com calma. Não precisa você olhar o outro e dizer assim, mas esse é um médium completo. Por que eu ainda não sou? Porque esse médium completo, e vou aspar esta palavra, ele já vem de longas datas estudando e se preparando. Se você for persistente, você também fará o mesmo, ok? Vamos ter calma para que a gente possa aprender melhor e para que sejamos um instrumento útil para os nossos irmãos. Até amanhã. Beijos para todos.